Radar ANEFAC. Olá, sejam bem-vindos ao Radar ANEFAC e vamos a mais um episódio da série que está apresentando a vocês a diretoria executiva da entidade. Eu sou Flávio Riberi, Head Adjunto de Contabilidade. Olá, eu sou o Edson Vieira, o Head Adjunto de Administração e Finanças e também atuo no Comitê de Controladoria da ANEFAC. Adicionalmente, também tenho uma consultoria que também mexe com questões ligadas à governança, à controladoria e às situações fiscais. E hoje, nesse podcast, nós conversaremos sobre a valorização da controladoria nas empresas. Eu vou começar te perguntando, Edson, sobre como que você percebe a geração de valor de uma controladoria estruturada para o negócio. Flávio, é uma coisa, assim, excepcional. Porque eu vejo assim, a controladoria, na verdade, ela pode ser encarada e tida e nomeada como um órgão de gestão empresarial, entende? Então, ela tem umas características muito bem definidas, muito precisas e indispensáveis. Eu diria para você que ela é, por exemplo, responsável por garantir as informações adequadas ao processo decisório. Então, a missão da controladoria, na verdade, ela é zelar pela continuidade da empresa, né? Assegurando a otimização do resultado. Aí você fala para mim, poxa, mas nas empresas, como é que a gente poderia colocar a controladoria como geradora de valor para essas coisas? É muito importante a gente dizer, porque a tomada de decisão dentro da empresa, dentro da prática empresarial, ela envolve toda a questão de responsabilização da empresa. Então, a controladoria, ela tem, assim, uns pilares básicos, nesse sentido, que ela vai, de fato, ajudar a empresa a sair vamos dizer assim, do momento 0 e ir para o momento 1, vamos dizer assim. E depois do 1 para o 2. Mas em quê? Olha, podemos citar aqui várias coisas. Mas uma das coisas que eu posso falar, por exemplo, resumindo, o planejamento, o controle, a informação, a própria contabilidade e outras funções. Então, a gente pode até discorrer um pouco sobre cada um deles, para você perceber como que a controladoria vai agregar valor. Mas se a gente falar de planejamento, a gente vai dizer assim, o planejamento é essencial para todos os fatores que afetam os negócios da empresa. E o planejamento, ele claramente implica em reflexão, né? Não tem como você estar falando em gerir uma empresa se você não tiver a reflexão sobre tudo aquilo que está acontecendo nela. E aquilo que está acontecendo nela dentro do quesito do planejamento é o que vai preceder, quando você está falando de planejamento, é o que vai preceder a ação. Não deveria ser assim, né? Então, a controladoria, com uma característica de informação assertiva, ela vai ajudar a empresa muito na questão do planejamento e na tomada de decisão com ações que foram pensadas. Porque a grande, vamos dizer assim, tragédia das empresas é tomar ações não pensadas, ou não analisadas, ou que não tenha informação, no mínimo, acertada, né? Isso gera muito problema, porque gera uma série de retrabalhos, né? Na verdade, e, às vezes, coisas que nem tem conserto, porque você vai tomar uma decisão totalmente errada. Então, dentro desse aspecto de que a controladoria ela é uma fiel zeladora pela continuidade da empresa, então, daí a gente já vai poder observar que, poxa, mas a continuidade da empresa, então, é o mundo, né? É o mundo mesmo, porque a controladoria ela começa a enxergar todos os ramos da empresa, todos os setores da empresa, naquilo que ela vai afunilando nesses quesitos, por exemplo, que eu falei aqui. Planejamento, controle, informação, contabilidade, outras funções. Quando eu falo outras funções, que não está bem específico, mas eu posso dizer que outras funções é o quê? Por exemplo, a controladoria ela tem que ajudar ou monitorar ou
ou conduzir o relacionamento, por exemplo, com os auditores. Auditores internos, auditores externos, a controladoria faz essa ponte, não é? Então, isso são outras funções. Dizer se a companhia precisa ter um plano de seguros, que tipo de seguros, que nível de risco nós vamos cobrir, etc. Então, isso tudo, controladoria auxilia e bastante. Então, ela gera valor, porque vai direcionando, né? Já quando eu falo de controle, ela ajuda a desenvolver e revisar os padrões de avaliação, né? Porque como é que você pode avaliar aspectos da empresa se você não tem indicadores, por exemplo? Então, esses indicadores, de alguma forma, estão inseridos nos controles e eles são objeto também de análise da controladoria. Sem esses indicadores, a empresa é a mesma coisa de você dirigir um carro e não ter lá o velocímetro, não ter o nível de combustível, então você está às cegas, né? Então, tem que ter controle, né? E controle é fundamental. A controladoria também contribui com isso, entende, Flávio? E informação, né? Informação, assim, diz o ditado, informação é tudo, né? Então, e informação assertiva, né? A gente vê o mundo falando sobre fake news, né? Mas dentro das empresas também, se você não tiver a informação certa, é fake news, né? Então, não pode ter, tem que ter informação o máximo correta para a tomada de decisão. E a controladoria, por si só, ela ajuda a validar essas informações, ela ajuda a até checar, né? Se aquilo tem realmente consistência ou não, entendeu? E vai dando o referencial correto para os gestores da empresa. Eu acho que esse ponto assim, vital, é vital, entende? No quesito que eu também citei da contabilidade, está inserido, não é? A controladoria, ela atua muito para e passo com a contabilidade. Por quê? Porque a contabilidade é que mensura, a contabilidade é que registra nos livros, a contabilidade é que apura os termos monetários. Então, dali vai sair um instrumento e as demonstrações, né, para que a controladoria também saiba dizer, olha, estamos indo para cá, estamos indo para lá, né? Então, contabilidade é a fiel escudeira também para fornecer esses dados e fornecer essas informações, né? O processo de tomada de decisão, que é um item assim, não tem como, né? Por mais empírico que seja, toda empresa, todo dia está tomando decisão, alguma decisão. Então, ela tem que ter uma espécie de uma sequência lógica, né? de etapas para seguir. Então, essa sequência lógica, ela vem também, de uma certa forma, carregada por princípios que estão embasados na controladoria. Essa sequência seria coisas do tipo, primeiro, temos um problema. Então, qual que é o problema? Defina o problema, né? Depois, temos que saber os fatos, ou por que gerou o problema, ou para onde vamos com esse problema. Então, tem que ter essa sequência. Depois, nós temos que ter uma espécie de opções, ou formação de alternativas, né? Tudo isso é na linha do pensamento, na linha da reflexão, como eu falei antes, né? E depois você pondera a decisão. Se você não tiver como fazer toda essa etapa e ponderar a decisão antes de bater o martelo em alguma coisa, a chance de errar é maior. Então, isso, sem fugir do tema, isso tudo está inserido dentro da controladoria, sim. Por quê? Porque ela é o grande, vamos dizer assim, repositório, onde tudo vai ser ali mexido e dali vai sair um resultado, né? Hoje, a gente sabe que as empresas elas estão hoje num momento muito mais forte em relação, por exemplo, a itens de governança,
a itens ligados a essa parte, né? E governança, ela trabalha junto com a controladoria também. Por quê? Porque a governança, ela tem os pilares lá que são transparência, prestação de contas, equidade, né? Então, a controladoria também tá com esses princípios inseridos. Por quê? Porque ela precisa da transparência, ela precisa que a prestação de contas ocorra e ela precisa da equidade para que tudo tenha bom senso, né? Então, eu digo assim, a controladoria é um órgão de gestão empresarial realmente assim indispensável, seja empresa grande ou pequena, é indispensável, porque ela vai ajudar a ter uma visão muito mais equilibrada das coisas, dentro desses princípios que eu estou falando aqui, né? E, sem entrar no assunto governança, mas se quiséssemos também, isso é papo para outra conversa, a governança, dentro do aspecto de controladoria, vai muito mais além, acho que nós até vamos poder citar isso depois, porque hoje tem aspectos ligados ao ambiental, ao social, né? E tudo isso hoje, dentro das empresas, interfere e contribui para os negócios, né? Ninguém hoje quer saber de uma empresa que esteja na mídia acusada de más práticas. Por quê? Porque a governança fala de boas práticas, né? Então, e boas práticas não tem nem tradução, são boas práticas, né? Então, isso é muito importante, assim, para contribuir com o negócio da empresa. Tem gente que acha que, não, o meu negócio na empresa aqui é só vender, 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 vender. Não, tá bom, seu negócio é bom, então você vai vender, vender, vender. Mas você tem que vender e tudo que decorre dessa venda depois tem que fluir corretamente, né? Como? Ué, observe os princípios da controladoria, observe os princípios de governança, observe essas questões ligadas à reflexão do planejamento, do controle, da contabilidade e outros fatores, como eu citei aqui brevemente. Acho que é um pouco disso, Flávio. Não sei se você quer complementar alguma coisa. Bom, na verdade, aqui, quando você comentou sobre os 4 pilares, né, planejamento, controle, informação e contabilidade, cada um deles teríamos material suficiente para fazer cada um deles um podcast de pelo menos 1 hora. Mas aqui, abreviando, eu queria colocar uma contribuição em cima de um pilar que eu acho que é essencial, que é uma discussão em torno da informação e da qualidade da informação. E justamente eu vejo uma grande oportunidade hoje para a controladoria, é quando o executivo da área e também o departamento ele tem uma filosofia e uma cultura em que ele esteja de fato olhando para o negócio, fazendo essa reflexão sobre aquilo que acontece de fato na empresa. E quando ele faz isso, ele consegue trabalhar para produzir informações mais detalhadas sobre o negócio, ele mostrando impactos, simulações que derivem ali do processo decisório que a companhia toma. Eu diria que muito desse esforço, né, ele acabou sendo acionado em meio a essa pandemia do coronavírus. Então, as empresas, todas elas, né, foram afetadas de alguma maneira. O primeiro impacto vem na primeira linha do resultado, né, da sua receita. E depois disso, a empresa tem que fazer ajustes no custo, ajuste na sua despesa. Tudo isso passa, claro, por um esforço e que envolve a área de controladoria. Então, a área de controladoria, ela nunca deixou de ser protagonista, mas agora ela se mostrou muito mais valiosa do que antes. Então, talvez não tê-la possa ser realmente um custo maior. Então, como diria o velho Edwards Deming, né, aquilo que não se mede, né, a gente não consegue saber ali qual que é o referencial de qualidade. Né? Então, o que não se mede, a gente não controla. E já que você comentou também sobre governança também, eu queria até apontar um item que me chama muita atenção quando a gente fala em governança, sustentabilidade, em meio a esse esforço essa iniciativa mundial que surge, grandes fundos apoiando empresas que adotam as boas práticas que você acabou de citar, porque a má prática acaba custando dinheiro, né? E esse dinheiro ele vem de uma forma não tão imediata, né? Apresenta-se primeiro um dano à imagem da empresa e depois
a empresa começa a ter algum impacto que vão aparecer nas linhas da sua contabilidade. Diria que no fim do dia, a contabilidade mostra toda a verdade, né? Mas essa aqui, falando um pouco dessa tendência do ESG, eu imagino que também, eu percebo que, claro, novos espaços estão aparecendo, é uma reflexão que a controladoria está fazendo para conseguir abraçar novas atividades. E outro ponto que você comentou, que eu gostei bastante, né, que essa gestão de indicadores, né, ter esse velocímetro, ter o odômetro, contador de giro, tudo isso é essencial para que a gente tenha bons marcadores de desempenho dentro da companhia. Então, quando a gente olha o ESG, claro, a empresa, num certo momento, ela tem que começar a analisar, acompanhar indicadores de mudança climática e outros indicadores que começam a aparecer nos endividamentos, né? Então, algumas empresas brasileiras já fizeram emissões do que a gente chama de Green Bonds, e dentro do prospecto desse Green Bond, aparecem ali novos indicadores que complementam ou substituem os tradicionais covenants financeiros, né, as cláusulas restritivas financeiras. Então, nisso, eu vejo ali muito espaço também para a controladoria, para que ela possa ser ali um protagonista no processo para coletar informação, tratar, mensurar, com essa finalidade de produzir relatórios com muita qualidade e apresentar isso a mercado. Muito bem. Então, você vê o papel desse profissional de controladoria no momento atual, de uma certa forma, com um desafio muito grande, não é? Porque esse momento de pandemia, por exemplo, né, todo mundo está tendo que trabalhar bastante e retirar ideias de onde nem se imaginava antes, né? E essa questão que você está falando do ESG, né? Desculpa, esqueci o termo, do ESG, é uma situação que tenho certeza que no passado muitos de nós nem pensávamos nisso, né? Porque isso, na verdade, até atrai investidores, né? Porque as empresas que estão com esta preocupação dentro dela, elas têm um diferencial perante os investidores. O que você acha disso? Esse é um ponto importante, Edson, justamente porque numa emissão de Green Bond, né, a taxa de juro que é aplicada, normalmente ela tem um diferencial ali, uma recompensa em benefício da empresa, só que essa redução, muitas vezes, a empresa tem que fornecer uma contrapartida com esse viés que toque, né, em questões ambientais, em questões sociais. Então, hoje o que a gente está vendo, muitas empresas, inclusive, fazendo muita divulgação na mídia, do seu esforço, inclusive, de metas climáticas. Mas isso tem a ver também com essas novas formas de captação. Então, existe um trade-off, né? Então, a empresa, ao passo que ela tem também, às vezes, uma redução de custo de financiamento, ela também tem um investimento interno nessas novas ações. É claro que essas ações, no final do dia, a empresa quer capitalizá-las e torná-las visíveis para que isso gere um benefício aí à sua imagem corporativa. Muito bem. Flávio, como você vê o papel da área e do profissional de controladoria no momento atual? Bom, a área em si eu vejo como um papel mais do que protagonista nesse momento, ainda mais com todo esse surgimento do ESG. Mas eu queria dar uma ênfase para responder aqui a sua pergunta, Edson, focando em 3 grandes habilidades, né, que eu vejo que o profissional da área de controladoria, isso se estende para um profissional na área fiscal e também para o profissional em contabilidade, ele tem que ter. A primeira, eu diria que ele tem que ter uma visão ali, um papel para atuar como formador. A segunda, ser um facilitador. E o terceiro, né, ser ali um influenciador. Então, indo pelo a primeira habilidade, né, ser um formador, porque o papel hoje do executivo de controladoria é também formar os gestores de outras áreas para que eles trabalhem, estejam engajados com indicadores que são construídos em conjunto, como você havia até comentado na sua fala anterior, né? E esse papel de formação de outros gestores, a gente começa a formar ali os embaixadores em outras áreas, porque quem está na ponta, na área operacional, mais do que ninguém, eles que entendem do negócio. Se eles estiverem municiados com bons indicadores, ali preparados por uma área de controladoria, em conjunto a 4 mãos,
pode ter certeza que eles vão ter ali boas formas de medir o desempenho e fazer ali as correções de rumo que são necessárias, né? E eu vejo que cada vez mais, né, a liderança na área de controladoria, então, ela vai assumir um papel ali de formador, de treinador e, portanto, facilitador. Eu diria que isso é o primeiro aspecto que é importante para que a gente veja ali uma área que tem uma postura proativa com relação ao negócio. E aí, nesse lado, né, de ser um treinador, né, o profissional também ele vai informar a própria equipe, né? Então, a própria equipe ela não precisa só ter o domínio de todos os aspectos técnicos, normas contábeis, conhecer sistemas de custeio, conhecer o ERP da empresa, mas tem que entender de fato o negócio. Então, algo que está sendo muito demandado no mercado hoje, em termos de recrutamento, é o profissional que comece a oferecer de fato um suporte ao negócio, né? Mas eu vejo aqui, né, que o profissional de controladoria ele tem muito espaço, né, nessa gestão de indicadores para começar a trabalhar muito, né, em cima de lacunas e também ineficiências para achar ali onde estão as torneiras abertas da organização para começar a fechar e que não tenha, né, esse dreno de recursos para fora da companhia. Eu diria que, fazendo uma alegoria com a construção civil, com obras de infraestrutura, toda a área de controladoria ela tem que construir uma grande ponte Rio-Niterói com alta capacidade de tráfego e grande fluxo de informação com as áreas, né? E a informação, assim como a informação vai para Niterói, ela também vai de Niterói para o Rio de Janeiro. Então, a informação ela tem que ter sempre uma reciprocidade. Não é uma comunicação e uma formação diária que seja unilateral. Então, a controladoria tem que se integrar com a área e estar no dia a dia. Eu diria que conhecer a empresa, né, não é simplesmente olhando o balanço patrimonial, DRE, ou alguns relatórios gerenciais. Então, conhecer a empresa exige que o executivo, desde o analista, ele levante da sua cadeira e vá visitar as plantas, vá visitar um galpão do seu centro de distribuição e vá, inclusive, até visitar clientes. Acho que isso que é o essencial para a postura. Muito bem. E aí, chegando aqui ao perfil, né, de influenciador, né, quando você tem essa postura de construir o processo junto, né, então você começa já a trabalhar com uma, de certa forma, uma influência às áreas gestoras, à área de negócio, levando uma contribuição em termos de conhecimento que normalmente não é o core business deles. Então, isso você faz sempre um jogo de ganha-ganha e você começa a gerar uma persuasão para toda a organização, né? Mas aqui, né, então, eu diria que isso melhora muito o fluxo da informação e evitar que ela fique represada, né? Porque uma controladoria que somente dá diretriz, implementa normas, né, que tem uma visão só unilateral, ela não vai receber um feedback das áreas com as quais ela tem contato. E aqui, né, acho que estamos também chegando, né, Edson, ao limite do nosso bate-papo aqui nesse podcast. Eu queria agradecer também as suas intervenções. É um prazer ter essa conversa com você. E eu quero dizer aqui a todos vocês que acompanham aqui o podcast da NEFAC, para que você siga acompanhando os novos episódios dos nossos podcasts, todas as terças e quintas. Eu peço que você siga conectado conosco. Deixo aqui um abraço e até a próxima. Grande abraço. Eu que agradeço, viu? Muito produtivo. Obrigado a todos. Radar ANEFAC.